Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 15 do livro Lembranças que o Vento Traz. Capítulo 15. 5 horas da tarde. O sol se punha no horizonte e apenas uma réstia de luz avermelhada se estendia sobre o mar. Da janela de seu quarto, Luciano apreciava aquele espetáculo da natureza. Nem ele poderia imaginar o quão impressionado ficaria com aquela cidade. Parecia que fora feito para viver no mar. Parecia que nunca havia vivido longe do mar. Meu bem, chamou Jerusa. Não se cansa de ficar aí olhando a praia? Não. Confesso que nunca vi beleza maior em minha vida. Sabe, Jerusa, se houvesse nascido no Rio de Janeiro, com certeza teria seguido carreira na Marinha. Ainda bem que não nasceu. Não gostaria de ver meu marido vestido de marujo. Sua tolinha. Ela se aproximou da janela e Luciano beijou-a com paixão. Depois, ao se virarem para a janela, os dois estacaram-se admirados. Vicente estava sentado bem perto da água e o vulto de Clarissa caminhava em sua direção. Luciano olhou para Jerusa com um ar preocupado e comentou: Aqueles dois, não sei não. O que tem? Não sei, mas parecem se gostar. Deus me livre, Luciano, nem me diga uma coisa dessas. É verdade, Jerusa. Percebo o brilho em seus olhos quando se encontram. Será que são amantes? Não creio. Conheço minha irmã e a forma como foi criada. Por mais que ela não goste do Sr. Abílio, sua dignidade não permitiria que o traísse, ainda mais com o filho dele. Também acho. Nesse momento, um ruído estranho chamou sua atenção, e Jerusa levou a mão aos lábios, sufocando um grito de susto. — Você ouviu? Perguntou a Luciano. — O quê? Esse barulho. Não ouvi nada. Jerusa fez sinal para que ele esperasse e apurou os ouvidos, mas não escutou nenhum som. Você deve ter imaginado, concluiu Luciano. Jerusa não respondeu. Passados alguns minutos, contudo, lá estava o som de novo. Ui! Mas o que é isso? Apavorou-se Jerusa. Dessa vez, Luciano também ouviu e afastou o rosto da janela, encarando a mulher com seriedade. Ela já ia falar novamente, mas ele a interrompeu, levando o dedo aos lábios. Psiu! Lá estava o barulho novamente. Ui! Luciano olhou-a espantado. Será o vento? Indagou Jerusa. Não creio. Não está ventando. Olhe pela janela e verá. Efetivamente não havia vento. Apenas uma brisa leve soprava do mar, mas não era suficiente para sacudir árvores ou janelas, nem para gerar aquele efeito de lamúria. Na verdade, havia mesmo alguém gemendo. Luciano fez um sinal para que Jerusa se aquietasse e foi para a porta, abrindo-a bem devagar. O som ficou mais intenso e parecia vir do fim do corredor. Jerusa, apavorada, recuou para o fundo do quarto e encolheu-se toda. Não queria sair, mas Luciano estava disposto a descobrir de onde vinha aquele ruído. Mandou que a mulher o aguardasse, fechou a porta e seguiu para o lugar de onde partia o barulho. À medida que caminhava, o som ia ficando mais alto. Jerusa havia lhe contado sobre a conversa que tivera com Clarissa, e ele ficou perturbado. Como a irmã, tivera bastante contato com os negros e suas crenças para saber que existiam espíritos e que eles eram capazes de se comunicar com os vivos. E aquele gemido parecia tão real. Se houvesse mesmo algum espírito perdido por ali, ele estava disposto a encontrá-lo e, quem sabe,
Poderia até falar com ele. Quando chegou em frente ao quarto de Leonor, parou e encostou o ouvido à porta. Realmente, o som parecia vir de lá de dentro. Experimentou o trinco e a porta cedeu. Não estava trancada. Ele entrou vagarosamente e espiou. Apesar de já estar anoitecendo, havia ainda claridade suficiente para que ele percebesse que não havia ninguém ali. Mas o ui continuava baixinho, quase num sussurro. Não era constante, mas intermitente. E parava de vez em quando, retornando em seguida. O que significava aquilo? Ele foi até o meio do quarto e olhou ao redor. Estava vazio. De repente, ouviu um bum estridente vindo da parede do outro lado. Ele se assustou. Não esperava por aquilo, mas não foi embora. Ao invés disso, aproximou-se da parede e chamou. Tem alguém aí? Responda. Quem está aí? Vamos, responda. Subitamente, todos os ruídos cessaram. Ele permaneceu parado por mais alguns minutos, mas não escutou mais nada. Com certeza, o espírito de Leonor, vendo que havia sido descoberto, ocultara-se e se calara, para que ele não a descobrisse. Luciano, porém, continuou. Dona Leonor, se é a senhora quem está aqui, por favor, ouça-me. Nós não lhe queremos mal, apenas desejamos que siga o seu caminho em paz. Por que não aparece e vem conversar comigo? Não tenho medo. Nenhum som se fazia ouvir. Mas devia mesmo haver um espírito ali, e ele parecia muito confuso. A morta precisava encontrar a paz, e Luciano não se incomodaria de conversar com ela pessoalmente. Ele conhecia sua sensibilidade especial, algo que um francês denominara de mediunidade. Andava estudando a literatura espírita sem que o pai soubesse. Em uma de suas visitas à capital, adquiriu alguns livros bastante reveladores e ficou a par das maravilhosas experiências que procuravam comprovar a existência dos fenômenos espíritas. Desde a mais tenra infância, Luciano demonstrava dons mediúnicos. Sempre que algum escravo desencarnava na fazenda, ele viu o seu espírito, que muitas vezes falava com ele, deixando-o deveras apavorado. Com o tempo, passou a observar os escravos em seus rituais e soube que cultuavam os mortos. Aprendeu muita coisa com vó Tonha, que conversava com ele sobre os eguns. Eguns, almas dos mortos. Mesmo assim, nunca comentou com ninguém sobre sua faculdade especial. Tinha medo da reação das pessoas, principalmente de seu pai, que logo o taxaria de louco e trataria de interná-lo. Apenas vó Tonha e Clarissa sabiam dessa sua aptidão. Agora, porém, Luciano sentia que já era hora de utilizar os seus dons. Se um espírito precisava de ajuda, caberia a ele dar-lhe o devido auxílio, esclarecendo-o acerca das verdades da alma. Falaria com Clarissa e se juntaria a ela naquela tarefa, e juntos empreenderiam uma espécie de sessão, onde invocariam o espírito de Dona Leonor e falariam com ela. O espírito não ia mesmo se apresentar, e Luciano resolveu ir embora. Não queria forçá-lo nem desrespeitá-lo. Ele saiu e fechou a porta, voltando-se para o corredor, quando viu Clarissa se aproximar. Já eram quase 6 horas, e ela se aprontava para mais uma sessão de preces. Ótimo, pensou Luciano. Assim poderia fazer-lhe companhia e dar início ao seu plano. O que está fazendo aí? Perguntou ela, vendo o irmão saindo do quarto de Leonor. Jerusa e eu escutamos aquele barulho do qual você lhe falou. Ela abriu a boca, pasmada, e retrucou aflita. Por que não me chamaram? Você estava na praia com Vicente. Não dava tempo. Sentindo a insinuação na voz do irmão, Clarissa tratou de se defender. Não é nada disso que você está pensando, Luciano.
Não estou pensando nada. Está sim, mas quero que saiba que só fui à praia porque precisava falar com Vicente sobre a festa de Natal. Não podia esperar? Não, não podia. Queria pedir-lhe que me comprasse algumas coisas amanhã, depois da escola. Sei, mas isso não me interessa. Você é adulta e sabe muito bem o que faz de sua vida. Tenha apenas cuidado. Não estou fazendo nada, não precisa se preocupar. E agora diga-me, por que veio até aqui? Já disse, escutei um barulho estranho e vim averiguar. E o barulho sumiu na hora em que chamei pelo nome de Dona Leonor. Você chamou por Dona Leonor? Por que o espanto? Você sabe que não tenho medo. Sim, mas nada. Queria conversar com ela, mas ela não atendeu. E você, o que faz aqui? Veio para sua sessão de orações? Isso mesmo. Posso juntar-me a você? Se é o que quer, talvez você possa mesmo me ajudar. Os dois já iam se encaminhando para o quarto de Leonor quando um clique chamou sua atenção. Viraram-se ao mesmo tempo e viram Angelina parada à porta de seu quarto, os olhos vermelhos delatando que havia chorado. Angelina! Exclamou Clarissa. Aconteceu alguma coisa? Você está chorando? Angelina saiu para o corredor e correu para ela, atirando-se em seus braços e soluçando. Oh, Clarissa, não posso mais. Não pode mais o quê? Não posso mais suportar essa angústia. Que angústia? Do que é que está falando? Ela continuava a chorar descontroladamente e Clarissa abraçou-a, tentando acalmá-la. Luciano permaneceu parado, confuso. Uma estranha sensação a oprimir-lhe o peito. Havia alguma coisa errada, fora de lugar, e ele sentia isso, mas não conseguia descobrir o que era. Vendo os soluços que sacudiam o peito de Angelina, Clarissa começou a acariciá-la, dizendo com voz suave e tranquila: Shhh, minha querida, acalme-se, controle-se, está tudo bem. Não, não está. Está tudo péssimo, tudo errado. Não suporto mais, não suporto. O que é que está acontecendo? Você pode me contar. Confie em mim. Oh, Clarissa, ajude-me. Ajude-nos. A quem? Ajudar a quem? Diga, Angelina, não tenha medo. O que a transtorna tanto? É mamãe. Angelina. Era a voz de Vicente, que se fazia soar tonitruante do alto da escada. A menina se assustou e engoliu um soluço, abaixando os olhos e chorando copiosamente. Em seguida, rodou nos calcanhares e voltou correndo para o quarto, trancando a porta. Você a assustou, Vicente, censurou Clarissa. Ah, mas que pena, zombou ele. Não era essa minha intenção. Ora, que coisa, continuou ela a responder. Onde já se viu gritar com a menina assim desse jeito? Por que fez isso? Angelina fala demais. Por quê? Porque ia falar de sua mãe? Qual é o problema? Aliás, não sei por que todos aqui fazem tanto mistério acerca da morte de Dona Leonor. Vou lhe dar um conselho, Clarissa, disse Vicente em tom ameaçador. Não meta o nariz onde não é chamada. A morte de minha mãe é algo que não lhe diz respeito. Clarissa recuou assustada e Luciano, tomando-lhe a frente, encarou o rapaz com ar sério e revidou. O que é isso, Vicente? Por acaso ameaça sua madrasta? Vicente olhou para ele com um ar desafiador, até que relaxou e respondeu.
É claro que não. Gosto muito de Clarissa, e ela sabe disso. Mas o que lhe digo é para o seu próprio bem. Ela não deveria se meter com essas coisas. Que coisas? Sua mãe não morreu? Não se suicidou? Que mal há em falar sobre ela? Ao invés de responder, Vicente olhou para Clarissa novamente e acrescentou em tom incisivo: Estou lhe avisando, Clarissa, não se meta mais com esses assuntos. Você sabe o quanto gosto de você e não gostaria de vê-la machucada. Machucada? Tornou ela atônita. Por quê? Quem vai me ferir? A verdade, Clarissa. Você pode acabar descobrindo algo que talvez preferisse nunca haver descoberto. Não estou entendendo. Pense bem no que lhe disse. Depois, não diga que não lhe avisei. Vicente fez meia volta e voltou pelo mesmo caminho por onde viera, deixando Clarice e Luciano embasbacados, sem saber o que pensar. Apesar do tom de ameaça que Vicente usara, estava claro que ele não a estava ameaçando. Parecia mais uma advertência, um aviso de que ela estaria mexendo com algo muito além de suas forças. Mas o que seria? Só podia ter relação com o pai. Só Abílio seria capaz de infundir tanto terror nos filhos, a ponto deles sentirem medo até de pensar na mãe. Quanto mais pensava, mais Clarissa se convencia de que Abílio havia matado a esposa. Só que agora começava a duvidar dos motivos. Teria mesmo sido por piedade? Ou usar a doença como justificativa para cometer um crime hediondo, livrando-se da mulher que passara a representar um estorvo em sua vida? Essa hipótese a deixou estarrecida, mas ela começou a encaixar as coisas. Sim, efetivamente, Abílio livrara-se da mulher sob o pretexto de terminar com o seu sofrimento, quando, na verdade, o que queria mesmo era reaver a sua liberdade, desfazendo-se de um peso morto em sua vida. Só que a sua consciência não lhe permitia alcançar a tão desejada liberdade. Depois de Clarissa haver partilhado suas desconfianças com Luciano e Jerusa, os três decidiram que rezariam por Leonor todos os dias, invocando-a, se necessário. Não queriam a presença de mais ninguém, muito menos de Angelina, porque Clarissa temia que Abílio, com medo de que ela incidentalmente o incriminasse, acabasse mandando-a para algum convento no exterior. Em silêncio, os três penetraram no quarto de Leonor. Ainda estava claro, e eles puxaram a mesinha para o centro do aposento, colocando 3 cadeiras ao seu redor. Preparado o ambiente, era preciso dar início aos trabalhos. Não sabiam bem como proceder, mas Luciano, meio familiarizado com aquilo pelas leituras que fazia, tomou a iniciativa, dizendo com voz grave e penetrante: Senhor, neste momento nos reunimos, pedindo-lhe a permissão para que possamos executar a nossa tarefa com amor e dedicação, levando ao coração de nossa pobre irmã Leonor um pouco de conforto e paz. Em seguida, Luciano mostrou a Clarissa um dos livros que trouxera, indicando-lhe uma página em que se lia: Pelas almas sofredoras que pedem preces. Era uma oração feita para espíritos sofredores, e Clarissa leu com interesse e fé. Depois, Luciano indicou-lhe a prece, por um suicida. E Clarissa leu novamente, cheia de sentimento, mentalmente acompanhada pelos demais. Durante todo o tempo em que as orações se desenrolavam, Luciano pensava na alma atormentada de Leonor, pedindo-lhe que se manifestasse, se assim fosse de seu desejo e lhe fosse permitido. Leonor, porém, não aparecia. Jerusa proferiu uma prece de agradecimento e encerraram. Não haviam levado mais do que meia hora, o que foi considerado suficiente.
Eles se levantaram, colocaram a mesa e as cadeiras no lugar e saíram, indo direto para o quarto de Clarissa. Depois que ela fechou a porta, perguntou para o irmão: "O que sentiu, Luciano?" "Nada", respondeu ele, decepcionado. "Não senti absolutamente nada." "Mas como?" indagou-se Jerusa. "Pois se não foi você mesmo quem disse que podia fazer contato com os espíritos, falar com eles, senti-los?" "É verdade", concordou Clarissa. "Era de se esperar que você sentisse alguma vibração." "Pois não senti nada. Apenas uma leve sonolência, mas nada que pudesse indicar a presença de espíritos sofredores ali." "O que acha que significa?" "Talvez Dona Leonor não queira nossa companhia, e por isso não atendeu ao nosso chamado." "Estranho. Por que será?" "Não sei. Talvez tenha medo. Talvez não possa." "O que devemos fazer?" indagou Jerusa. "Desistir?" "É claro que não", objetou Clarissa. "Seja como for, estou certa de que a alma de Dona Leonor recebe a intenção de nossas preces, ainda que não esteja presente." "Isso mesmo", considerou Luciano. "O espírito não necessita da proximidade nem da corporificação para receber os pensamentos que lhe são enviados. Mesmo longe, os nossos pensamentos o alcançam e são capazes de levar até o seu coração toda a intenção que neles colocamos. Por isso é que é importante termos sempre bons pensamentos." "Luciano tem razão", concordou Clarissa. "O melhor que temos a fazer é mandar para Dona Leonor aquilo que mais desejamos para ela: paz. Vamos sempre imaginá-la sorrindo, serena, tranquila, caminhando por bosques floridos, e nunca atirada em lugares escuros e chorando. Assim, talvez, consigamos elevar o seu padrão mental e trazê-la para junto de nós." O espírito de Tonha esteve ali presente e acompanhou a reunião desde o início. Foi por isso que Luciano se sentiu sonolento, mas não pôde captar a vibração de nenhum espírito em sofrimento. Nos dias que se seguiram, o grupo se reunia, sempre à mesma hora, e Clarissa lia as preces. Como sempre, Luciano sentia-se sonolento, mas nada que pudesse indicar que Leonor estivesse ali entre eles. Os ruídos, contudo, haviam diminuído. Quase não se ouviam mais aqueles gemidos, e eles concluíram que ela, apesar de temer a sua presença, efetivamente recebera os seus pensamentos e já começava a se sentir melhor. Luciano, intimamente, alimentava a esperança de que ela, aos poucos, ganharia confiança neles e se apresentaria, a fim de receber pessoalmente as fervorosas preces que faziam por ela. O Natal já estava bem próximo, e no dia seguinte, Abílio voltaria do Rio de Janeiro, carregado de presentes. Ele aproveitou para comprar vestidos e bonecas novas para Angelina, ternos e chapéus elegantes para Vicente, e até alguns artigos para Tião. Escolheu joias para Clarissa, lembranças para seu cunhado e a esposa, e o principal, enfeites para o Natal. Na véspera de sua chegada, Clarissa não conseguia dormir. Sentia o coração apertado, como se alguma desgraça fosse suceder. Vendo que o sono não vinha, levantou-se da cama, apanhou a vela e desceu descalça, indo sentar-se no alpendre e sentindo a brisa fresca da noite acariciando seu rosto. Ela inspirou aquele ar de maresia e recostou a cabeça na baluastra, fechando os olhos por uns instantes. Subitamente, sentiu que alguém a tocava e abriu os olhos assustada. Era Vicente, que se sentou a seu lado em silêncio. Os dois permaneceram calados por cerca de quase meia hora, apenas sentindo o aroma do mar que a brisa soprava em seus rostos, até que Vicente falou.
Papai chega amanhã. Eu sei. Está ansioso por sua volta? Não sei. Talvez. Pensei que o odiasse. Ele deu um meio sorriso e retrucou. E odeio. Então por que sente a falta dele? Eu não disse que sentia sua falta. Apenas concordei que estava ansioso para que voltasse. Qual é a diferença? Quero que meu pai chegue para acabar de uma vez com essa palhaçada que vocês andam fazendo. Só por isso. Clarissa deu um salto indignada. O que diz? Indagou atônita. Como ousa? Vir até aqui para me afrontar. Pois saiba que estamos tendo grandes progressos. Ah, sim. Na certa minha mãe vai até aparecer. Quem sabe? Não seria nada demais. É verdade. Todos os dias, defuntos levantam de seus túmulos para conversar com os vivos. Vão às suas casas, comem à sua mesa, até dançam com eles. Furiosa, Clarissa pôs-se de pé e, apontando-lhe o dedo para o nariz, esbravejou. Ouça bem, seu menino malcriado e arrogante. Sou sua madrasta e você me deve respeito. Não vou tolerar sarcarmos de um fedelho feito você. Enquanto ela esbravejava, Vicente ficou parado, sorrindo com um ar debochado. Ela ficava linda com raiva. Quanto mais se enfurecia, mais linda ficava. Ela gritava com ele, mas ele nem escutava. Estava embevecido com a sua presença, o seu perfume, a sua voz. Sem se dar conta do que ela dizia, Vicente deixou escapar num sussurro. Eu a amo. Ela parou a meio, o dedo suspenso no ar, bem diante do rosto dele. Instintivamente, Vicente segurou-lhe o dedo e levou-o aos lábios, e Clarissa corou, pondo-se a balbuciar. Vicente, mas, o que pensa que está fazendo? Ele não respondeu e continuou a segurar-lhe a mão, e ela, sem perceber, apertou também a sua, até que a emoção a foi dominando, e um calor começou a subir-lhe pelo pescoço, afogueando-lhe o rosto e levando-lhe lágrimas aos olhos. Só então foi que ela se deu conta do que estava acontecendo. Rapidamente, puxou a mão e levou-a à boca, horrorizada, virando-se e correndo feito louca para dentro de casa. Vicente não a seguiu. Limitou-se a vê-la se afastar, sem dizer uma palavra. Ele a amava imensamente, embora soubesse que aquele amor era uma loucura proibida. Ela era mulher de seu pai, e ele tinha que se controlar, mas estava ficando difícil conter os sentimentos. Como fingir que não a amava, se ardia de amores por ela? Sentia o seu corpo queimar só de pensar nela. Passava os dias tentando vê-la, ao menos de esguelha, por uma fração de segundos. Como negar que a amava se os seus pensamentos eram todos para ela, desde o instante em que acordava até o último segundo antes de adormecer? E quantas vezes não sonhara com ela, sentindo a liberdade de poder tê-la só para ele, de amá-la, de senti-la, de tocá-la sem que ninguém pudesse interferir ou condená-lo. Vicente suspirou e virou-se para a praia quando deu de cara com Tião. O velho estava parado no pé da escadinha, olhando para ele com ar de recriminação. Tião, que susto me deu! Não devia estar dormindo? Vosmecê não devia fazer isso. Fazer o quê? Se engraçar com a mulher de seu pai. Não estou me engraçando com ninguém. Não adianta, senhorzinho, eu vi. Você viu demais. Se vosmecê quer pensar assim, não posso fazer nada. Mas sou amigo do seu pai, e seu também.
e não posso deixar de avisar. Avisar o quê? Vai contar a ele, é? Vosmecê sabe que não faço mexericos. Sei que é um bom moço e que não faria nada para desgostar seu pai. Ou faria? Vicente encarou-o com um ar sério e respondeu, sem tirar os olhos dos dele. Não, não faria. Você sabe que não faria. Preferia antes morrer a ter que trair meu próprio pai. Eu sei, e é por isso que estou lhe avisando. Seu pai já percebeu. Tem certeza? Tornou ele, tomado de preocupação e sentindo uma pontada de remorso no peito. Tenho. Ele não disse nada, mas sei que já notou pelo jeito como vosmecês se olham. Sou um cego para não perceber. Se é assim, então devo partir. Não é preciso se apressar. Não estou me apressando. Creio mesmo que já é tarde demais. Não posso me arriscar a ficar e trair meu próprio pai. Isso não precisa acontecer. Basta que vosmecê controle os seus instintos. O senhorzinho é muito impulsivo e o seu coração bate feito dela. Mas isso não pode acontecer. Não pode. Isso não vai acontecer, repetiu ele convicto. Eu lhe garanto. Vicente saiu dali com o coração pequenininho. Não gostava do pai, mas não podia traí-lo. Estava preso a ele por um dever de honra e fidelidade, que não saberia explicar. Era preciso evitar encontrar-se com Clarissa. Tinha que controlar seus sentimentos. De uma forma ou de outra, era preciso deixar de a amar. Continua no capítulo 16. Até lá!